A vulnerabilidade é a minha maior força. Olá, eu sou a tua host e este é o podcast The Set Before the Sunset. Hoje eu gostava de falar convosco e que conversássemos acerca da vulnerabilidade. Hoje em dia é um tema que anda muito em voga, visto que algumas pessoas já perceberam que usar o fato ou assumir a nossa vulnerabilidade perante uma situação onde alguém anteriormente ou queira usá-la como arma para te diminuir ou para nos diminuir, é algo que desarma aquele que tinha aquilo como arma e, portanto, assumir a nossa vulnerabilidade perante situações como essas ou não, mesmo em situações onde nós nos sentimos confortáveis e temos proteção, sentimos-nos protegidos para o fazer, não é algo fácil. Não é algo comum, porque mesmo nestes tempos onde é muito comum se falar de vulnerabilidade, ainda se dá grande ênfase e grande apreço mais às forças que o indivíduo que nós podemos ter do que propriamente das nossas fraquezas. E, portanto, para começar o assunto da vulnerabilidade, eu achei necessário procurar uma definição para nós partirmos de algumas balizas no que toca a este tema. E a definição que eu encontrei foi que vulnerabilidade é a qualidade de ser vulnerável, ou seja, o lado fraco de um assunto ou questão. O ponto por onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado, fisicamente ou moralmente. Por isso, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou dano. E, portanto, ser vulnerável não é fácil, porque lá está, como a definição mesmo diz, é o ato de ser vulnerável, ou seja, expor um ponto onde alguém pode, por onde alguém pode entrar e atacar, ou seja, ferir-te de alguma maneira. Entretanto, como já tinha dito inicialmente, hoje assume-se que desprendermos-nos da vontade ou necessidade de esconder as nossas vulnerabilidades para nos tornar, para parecer mais fortes, na verdade não nos torna mais fortes. Simplesmente fingimos, vamos mais para a onda do fake it until you make it, e escondemos na tentativa de parecer mais fortes. Entretanto, alguns pensadores e algumas pessoas pensam que na verdade assumir vulnerabilidades em certos contextos, não estou a dizer que nós temos que a qualquer altura e para qualquer desconhecido mostrar a nossa parte mais vulnerável e, portanto, nos expormos dessa maneira em qualquer circunstância ou contexto, mas em determinados contextos a capacidade de ser vulnerável pode ser benéfica, no sentido em que a partir do momento que nós despimos-nos desta necessidade de parecer algo que não somos e, portanto, expor a nossa vulnerabilidade, primeiro nos sentimos mais leves e capazes e quase que tiramos primeiro deixamos de perder a energia que nós temos que depositar no esconder que somos vulneráveis. E depois, o mostrar que somos vulneráveis, mas isso não é garantido, chama que o outro tenha empatia, mas a questão de ele empatizar ou não em relação à nossa situação ou vulnerabilidade não é garantida. A outra pessoa não tem poder para nos ferir, mas tem ali uma brecha, uma abertura, um caminho onde ele tem o poder de decidir se vai optar por um caminho que nos ajuda ou nos ajuda mutuamente ou usar aquele caminho para ferir. Mas o fato de ele
saber dele ou dela, da pessoa, saber da tua vulnerabilidade, não significa que tu dás abertura para ser ferido. Ou seja, vamos falar, por exemplo, num contexto profissional. Diz que em contextos profissionais, quando tu assumes que não tens proficiência ou conhecimento técnico que te legitime fazer certas coisas, estás a assumir uma vulnerabilidade e, portanto, perante a um chefe, isso pode ser motivo para dali a coisa descambar e ir para um caminho onde exige mais de ti, usa aquilo como arma para te diminuir ainda mais, tirar-te direitos, explorar-te e por aí vai. Mas a verdade é que não. Nós, infelizmente, lá está, tudo isto tem que ser visto à luz do contexto de cada um. Mas a verdade é que o fato de nós assumirmos para o outro e procurarmos, e na verdade esse assumir geralmente é na procura de ajuda, na procura de empatia do outro, de modo que essa pessoa nos ajude com aquela questão para que nós nos tornemos mais fortes em relação àquela questão. Mas a verdade é que as pessoas não são todas assim. Elas podem usar a tua fraqueza para benefício próprio, para se exibirem para serem mais fortes e maiores em relação a ti. E não são poucos os exemplos de pessoas que têm essa capacidade ou esperam essa oportunidade para o fazer. Mas a verdade é que o fato da outra pessoa fazer ou não te define maior ou menor. Se o outro usa isso como arma para ser maior, isso não significa que de fato tu sejas. Simplesmente significa que aquela pessoa não tem, não é a pessoa que tu esperavas que fosse. À luz da sociedade, sim, pode significar X ou Y, porque a massa não tem a capacidade mental de discernir muito quando os assuntos são esses, mas também não podemos nos reger pela capacidade mental e pela decisão ou pelo pensamento geral e senso comum. Pelo menos eu não o faço, porque fazer isso é tirar-me várias liberdades, as quais eu considero essenciais para a minha vida, e é escolher amarras que eu não estou disponível a aceitar como verdade para a minha vida. Uma coisa é seguir regras e leis, outra coisa é seguir sensos comuns que foram definidos por alguém em alguma circunstância que pode não se aplicar ao meu contexto e tem que se aplicar simplesmente porque outras pessoas seguem e nunca questionaram. Para os seus contextos funciona, mas não significa que eu tenho que aceitar e que funcione para mim. Mas isto já está a ir para um caminho. Vamos voltar para a questão da vulnerabilidade. Além de definir então a vulnerabilidade, eu encontrei um artigo que fala sobre algumas frases céleres da Brené Brown que falam sobre vulnerabilidade. Eu gostava de partilhar algumas delas convosco e, quem sabe, comentar uma coisa ou outra acerca delas. Portanto, a primeira será, ou é, vulnerabilidade é o berço do amor, pertencimento, alegria, coragem, empatia e criatividade. É a fonte de esperança, empatia, responsabilidade e autenticidade. Se queremos maior clareza em nosso propósito ou vidas espirituais mais profundas e significativas, a vulnerabilidade é o caminho. Eu percebo através desta frase que, lá está, eu toquei neste ponto no sentido em que quando nós nos assumimos vulneráveis, quando nos assumimos fracos em relação a alguma coisa, é uma forma de mostrar humildade. E é só na humildade
que nós temos, ou é através da humildade que nós temos, fazemos ou damos o primeiro passo para várias outras etapas do autoconhecimento. E este autoconhecimento, a humildade de reconhecer-me não falho, mas pequeno, faz com que eu me ame naquela condição, mas que ao mesmo tempo não perca tempo em fingir alguma coisa e assuma a minha necessidade de crescimento. E isso faz com que eu assuma a responsabilidade de fazer o que é necessário para sair do ponto A para o ponto B em diversos aspectos, seja ele em termos do que eu considero alegria, do que eu considero criatividade, empatia e por aí vai, e acima de tudo do amor. Não há mais, eu considero, e creio que esta frase também nos leva a esse ponto, que uma das ferramentas, se calhar, ou pontos importantes na questão do amor é o ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, o mostrar-se vulnerável, significa desarmar, significa romper barreiras, quebrar paredes que separam um do outro ou uns dos outros. E portanto, para conseguirmos ter esta conexão, para conseguirmos ter este autoconhecimento que vai permitir com que eu me identifique com o outro ou empatize com o outro, eu tenho que ser vulnerável e despir-me de tudo que me impede de mostrar quem eu realmente sou, para que o outro me veja e me reconheça e me ame naquela minha condição. E só assim, porque o amor é verdade, só na minha percepção, só se ama aquilo que tu conheces. Claro que não há outras perspectivas que podem dizer que nós nunca conhecemos nem a nós mesmos nem a ninguém, mas é através da verdade do outro, não do conhecimento total do outro, mas da verdade que eu vejo no outro, através do despir, da vulnerabilidade que ele me mostra, que eu sou capaz de mostrar, de amar aquela pessoa naquela condição. Portanto, é uma frase muito bonita. Mas vamos passar para outra, que se for para avaliar cada uma destas frases nesta extensão, isto vai ficar longo. A frase seguinte é: em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Olha que giro. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Estamos aqui para criar vínculos com pessoas. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Outra questão que tinha me apercebido, tinha lido e já ouvi, é que a vulnerabilidade é isto mesmo que esta frase remete. É mostrar a nossa imperfeição. Num mundo em que nós todos estamos a tentar mostrar que somos perfeitos e quase que nos exigem que assim sejamos em todos os quesitos, em todos os âmbitos, em todos os campos, mostrar imperfeição parece contraditório, mas é aquilo que nos torna verdadeiros. E apesar de nos tornar verdadeiros, é algo que é remar contra a maré. E por isso que quando esta frase diz que é ousar aparecer e deixar que nos vejam nesta condição, é mesmo isso. O ser vulnerável é assumir uma condição que todos nós temos. Todos nós somos vulneráveis em alguma parte, em alguma questão e de alguma maneira. Todos nós, ser vulnerável significa ser imperfeito, significa ter fraquezas, e todos nós o temos. Infelizmente, todos nós estamos a tentar mostrar que não o temos, que somos perfeitos, escondemos uns, e a nossa comunicação se torna mais agressiva, se torna menos empática, no sentido de afastar o outro e impedir que ele tenha a coragem de me questionar, ou de questionar aquilo que eu sou. Ou seja, é criar o que nós temos feito ao longo dos anos,
ou com algumas formas de pensar e de agir, é criar barreiras, criar paredes entre nós, enquanto que a vulnerabilidade nos chama ao oposto, é ousar a ser eu na condição que essa condição seja, de facto, todos nós somos fracos, todos nós somos imperfeitos, ou não diria fracos, todos nós somos pequenos, mas não no sentido pejorativo. Todos nós temos a possibilidade de fazer mais e de crescer, mas só poderemos fazê-lo quando assumirmos para nós e termos a coragem de assumir também para o mundo que somos seres em constante crescimento, desenvolvimento, e se calhar o mostrar que somos vulneráveis é assumir que temos, é o primeiro passo para assumir que temos a coragem para sermos maiores amanhã e no dia seguinte e por aí vai. Passamos então para a frase seguinte, que diz: ficar vulnerável é um risco que temos que correr se quisermos experienciar conexão. É outra questão que eu tinha falado já na primeira frase, que em relação ao conhecer, o autoconhecimento e o conhecimento do outro, que a partir daí só é possível que o amor, que outros tipos de conexão só são possíveis através deste conhecimento, deste reconhecimento do ser que eu sou e do ser que o outro é. Por exemplo, fala-se muito da paixão, e a paixão acontece naquele período que diz também que as pessoas estão vislumbradas umas com as outras, mas que também há maior tendência para nos mostrarmos perfeitos perante aquelas pessoas que nós queremos impressionar. Portanto, nos primeiros encontros ainda fazemos coisas e há memes em todo lado acerca disso, ou seja, que comparam o comportamento de duas pessoas no primeiro encontro e o comportamento de duas pessoas depois de 2 anos, depois de 7 anos de relação, depois de 15 anos de relação, ou de se conhecerem, seja essa relação qual for, de amizade ou de uma relação de conexão mais amorosa. E portanto não que a amizade não requeira amor, mas vocês perceberam o que eu quis dizer. Mas sim, nas primeiras ocasiões nós tentamos impressionar, tentamos mostrar que somos, e a paixão e o vislumbre esta palavra não é fácil para mim, o vislumbre, que eu ainda acho que estou a falar mal, o vislumbre vem deste imaginar aquele ser perfeito, se calhar. Mas ao longo do tempo, e algumas pessoas também dizem que o amor só surge depois de algum tempo, quando nós realmente conhecemos quem a outra pessoa é. Não no sentido de conhecer o ser na totalidade, mas quando nós conhecemos o verdadeiro, quando nós temos a possibilidade de ir mais para dentro em relação e conectar e perceber questões que se calhar num primeiro encontro ou no segundo encontro estariam totalmente à parte, e se calhar muitos de nós fariam um esforço ativo, ou seja, gastaríamos energia, e gastamos muitos de nós e quando falo de energia interna, mas também energia financeira, todo tipo de energia, para de facto fingir ou mentir ou omitir certas questões que achamos que, se a outra pessoa conhecer, é a partir daí que não vai aceitar quem nós somos. Mas a verdade é que não que ao conhecer aquilo a pessoa vai se apaixonar, mas ou que vai te amar, mas ela só te vai amar quando conhecer que tu és aquilo, porque o amor que alguém nutre pela pessoa que tu és só é possível quando essa pessoa tem acesso à pessoa que tu és, e isso não é possível sem tu seres vulnerável. Disse vulnerável
Outra frase diz: a vulnerabilidade soa como coragem e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, lá está, mas elas nunca são uma fraqueza. Isto é lindo. E como eu tinha dito há pouco, que eu preferia não usar a palavra fraco, ou seja, quando nós nos mostramos vulneráveis, nós não estamos a mostrar que somos fracos, nós podemos estar a mostrar um ponto menos forte. Mas não estamos a mostrar que somos fracos. E lá está, é o início, é o tema deste episódio. A vulnerabilidade é, na verdade, a minha força. E, portanto, o ser vulnerável é significado de coragem. Coragem de tu te despires e mostrares ao mundo quem realmente és. E o fato da verdade não ser um ponto de conforto, não ser confortável, e como ontem falámos também do desconforto, falámos da escolha do desconfortável que conhecemos e do desconfortável que não conhecemos, que às vezes optamos pelo desconfortável que conhecemos simplesmente por o conhecer, mas isso não torna o desconfortável que conhecemos mais confortável, ele é desconfortável na mesma. E portanto, apesar da verdade e da coragem serem pontos, serem questões que nos causam, que podem causar algum tipo de desconforto, principalmente medo ou vergonha pela reação do outro, elas na verdade são um ponto de fraqueza, porque nós mostramos quem realmente somos e nos despimos e rejeitamos a verdade de que nós temos que mentir constantemente e mostrar ao outro aquilo que nós não somos, porque achamos que a nossa verdade, que aquilo que nós somos não irá convencer que nós somos válidos, que nós temos valor. Outra frase diz: a vulnerabilidade é o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Isto é lindo, esta frase é muito bonita. E lá está. Qual é e muitos de nós perguntam quando vemos amigos e casais, uma das frases que mais questionamos, uma das coisas que mais questionamos é quem disse o eu te amo primeiro. E se calhar isto vem deste ponto, e alguns até respondem: foi ela, não, fui eu, com vergonha de assumir que quem disse o eu te amo primeiro, porque o eu te amo é um ponto de vulnerabilidade. O assumir que tu amas e esperar que o outro retribua é um ponto de vulnerabilidade, e que muitos de nós, na verdade, ainda não fizemos esse exercício de assumir a nossa vulnerabilidade. E parece contraditório que o ponto, o ser vulnerável como diz, é o primeiro a dizer eu te amo, mas ao mesmo tempo é o dizer eu te amo que permite que o outro te ame. É lindo, nós fazemos o esforço, se calhar inconsciente, se calhar, para não demonstrar ao outro que o amamos, mas se calhar é a nossa vulnerabilidade que permite que o outro sequer chegue à fase de retribuir aquilo que nós todo o tempo estamos à espera que aconteça. E, portanto, sejam vulneráveis. Eu não sei porque é que está a sair um B. Não sei. Sejam vulneráveis. Digam ao outro que lhes amam, seja por palavras ou seja por ações. E quando eu dizia, quando vão ao primeiro date e por aí vai, o mostrar a verdade é mostrar que vocês estão disponíveis. Hoje, quantos de nós não ouviram a narrativa ou não aprenderam a narrativa de que temos que não parecer que estamos disponíveis sempre de início, temos que fazer um joguinho X e Y de início, e não mostrar, mesmo que tu queiras muito estar com aquela pessoa, não mostres, porque isso vai fazer com que a outra pessoa, mas esquecemos-nos ou não aprendemos que é o mostrar ao outro que nós estamos disponíveis, que nós queremos, que nós estamos envolvidos, que vai permitir que o outro veja essa verdade e tenha a possibilidade de retribuir ou não. E, portanto, ser vulnerável também nos
te pode levar àquele eu também te amo que tu tanto esperas, mas que não queres, que ainda não tens porque não queres demonstrar. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Vulnerabilidade é sinônimo de coragem. Coragem de enfrentar tudo e estar vulnerável para melhorar e não desistir. E é isto que falava, ou seja, falamos anteriormente que vulnerabilidade é o mostrar que nós somos pequenos, mas que na verdade dali não estagnamos. O mostrar ou assumir, ou ter a humildade de dizer que eu estou neste ponto e tenho um grande caminho a percorrer para ser maior, não significa que eu lá parei. Simplesmente reconheci a minha condição, que é o primeiro passo, volto a dizer, é o primeiro passo para qualquer evolução é assumir o teu ponto de partida ou o ponto onde tu estás, porque senão tu não sabes em que direção na verdade estás a caminhar. Estás convencido que já estás no topo, mas na verdade não estás. Então o ser vulnerável e reconhecer que na verdade não estou no topo da montanha e estou muito longe dela, não significa que tu fiques no ponto onde estás, simplesmente significa que tu assumes a responsabilidade de ir ao topo da montanha, independentemente do ponto onde tu estejas. Vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. E a última, assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. E esta frase acho que resume tudo o que nós falamos neste episódio. E eu concluo dizendo, ou chamando, ou pedindo até, para que vocês sejam vulneráveis, acima de tudo com vocês mesmos, para assumirem a vossa condição, porque só através dela é que vocês vão conseguir sair de um ponto A e caminhar na direção do ser que vocês querem ser. Seja esse ponto A, o ser vulnerável, aceitando que, olha, eu não sou um expert em comunicação, mas eu vou mesmo assim experimentar um projeto X e Y e vou com todas as minhas ferramentas fazer o exercício da aprendizagem para que eu chegue ao ponto B, ou ser vulnerável na questão de, olha, eu tenho interesse nesta pessoa e não tenho a certeza, claro, não tive nenhuma, apesar das manifestações a nível comportamental, eu não tenho a certeza, porque só tenho a certeza se calhar quando nós agirmos na direção X ou quando a outra pessoa disser isto ou aquilo. Mas eu tenho medo de ser vulnerável porque tenho medo de rejeição. Na verdade é que tu já estás a aceitar a rejeição quando não és vulnerável, porque se calhar nunca terás a retribuição sem o ser. Ou quando tens medo de ser vulnerável na questão profissional, porque achas que vai ser usado contra ti, que vai haver mais o uso dessa vulnerabilidade para te diminuir ainda mais. Mas a verdade é que o que o outro faz não te diminui. A tua vulnerabilidade, a partir do momento que nós somos vulneráveis, nós assumimos humildemente quem somos e a condição que temos. O que o outro faz não nos diminui. Socialmente, se calhar o faz porque os outros estavam à luz daquela perfeição ou esperavam. E socialmente também as pessoas estão à espera de fazer isso para qualquer um de nós. Seja tu aquela pessoa que está no topo da montanha ou abaixo da montanha. Infelizmente está assim, não sei. Simplesmente há um longo caminho que nós temos que fazer individualmente, porque creio que o que acontece, a reflexão social é a reflexão do que acontece em cada indivíduo, se bem que há certos movimentos que acontecem em grupo que individualmente não aconteceriam. Mas pronto, o ser vulnerável, ter aquele medo que tu tens de ser vulnerável no âmbito profissional, que te impede de assumir humildemente o ponto ou o contexto que tu estás, e isso te impede de crescer
porque não sais daquele ego, se calhar, de estar convencido de que tu sabes e tu sabes e tu sabes e não vais mudar porque tu sabes a verdade. Enquanto que o mostrar que és vulnerável, que há atualizações que tu não estás a par, porque tu já conheces aquilo há algum tempo e é a base da tua experiência, e se calhar o assumir que não tens a atualização é assumir que tu não já não és apto, mas essa não é verdade. A vulnerabilidade vai ajudar a teres conexão com aquele que tenha empatia em relação à tua condição, que pega a tua mão e mesmo assim diga: eu vou contigo e eu vou mostrar-te o caminho, e assim tu vais caminhar em direção de um ser que é melhor a nível pessoal, que é melhor a nível profissional e é melhor nas relações que tem com as outras pessoas, seja eles amigos, parceiros e família. E pronto, sejam vulneráveis sempre, mas não deixem que as outras pessoas usem isso contra vocês. Assumam a vossa condição, que isso só vai permitir que vocês cresçam e que saiam do ponto A para o ponto B. This is set for today. Até amanhã.